Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre fatoração, tá ok? Esse assunto é bem importante. Eu considero ele uma continuação da aula passada, embora a aula passada nós falamos sobre produtos notáveis, né? Mas você vai perceber na aula de hoje, né, para você que ainda não sabe o que é fatoração, que fatoração é uma matéria muito próxima, né, dos produtos notáveis. Em alguns casos, inclusive, você vai perceber que a faturação é um produto notável de trás para frente, tá ok? Então é importante você conhecer bastante essas duas matérias para que você possa aprender a manipular de forma bem dinâmica expressões algébricas, tá ok? Então, o que é faturação, né? Faturação é você pegar uma expressão algébrica e transformá-la num produto. E aí nós vamos ver aqui alguns casos, né? Nós vamos ver aqui 4 casos de faturação e como nós podemos aplicar elas no dia a dia, ok? Mas antes de eu me aprofundar no assunto, já sabe, né? Deixa teu like aqui, tá ok? E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E também ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então pessoal, ó, vem pra cá, vamos aprender essa matéria bem bacana, faturação. Então pessoal, olha só, o primeiro tipo aqui de fatoração é o fator que é inclusive o mais usado, tá? É o mais comum, é o que você vai ver na maioria dos casos, tá? 90% dos casos. É o fator comum em evidência, né? Ou a evidenciação, né? Então é você pegar um fator ali e destacar ele, tá ok? Você vai pegar a expressão, vai ver que aquele fator ele se destaca e ele é comum em todos os termos e você vai destacar ele. Por isso ele fala o fator comum em evidência, você está colocando ele em evidência, tá ok? Então olha só, AX mais BX, né? A vezes X mais BX, qual que é o fator comum em evidência aqui? É o X, tá vendo? Veja que ele se repete aqui quando ele está multiplicando A e ele também se repete quando ele está multiplicando B. Então você vai colocar o X em evidência, tá vendo? Olha, o X você colocou em evidência. Então você tem X que multiplica. O que sobrou dos dois termos aqui? O A e o B. E então você vai colocar A mais B. E acabou. É só isso. Tá ok? Lembra? Você deve estar lembrando aqui de a propriedade distributiva, né? Se você quiser confirmar se esse resultado você consegue voltar para cá, é só você aplicar a distributiva. Olha, se você fizer aqui o chuveirinho aqui, olha, você vê que dá certo. X vezes A, AX, mais X vezes B, BX. Tá ok? Então, uma maneira também de você comprovar a fatoração é você aplicando a distributiva. Tá ok? Igual produtos notáveis. Tá ok? Você vai perceber que são matérias bem parecidas mesmo. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício aqui, tratando sobre fator comum em evidência. Vem comigo. Então, pessoal, olha só, né? 3AC mais 8C, né? O que eu, olhando assim, olha, qual que é o fator que dá para colocar em evidência? O que tem nos dois? É o C, tá vendo? O C tem nos dois. Então eu coloco o C em evidência. Eu coloco o C que multiplica o que vai sobrar, tá ok? Então o que sobrou aqui? Eu coloquei o C, já era, né? Tirou o C. Sobrou o que aqui, ó? Sobrou o 3A e sobrou o 8, não é isso? Então vai ficar 3A mais 8, tá ok? E acabou, tá? Se aqui fosse menos, seria menos aqui, né? Só lembrando, tá ok? Então é isso aí, olha. É bem simples, né? E aí é aquela história, se você fizer a distributiva aqui, ó, você fizer o chuveirinho aqui, você vê que você volta na expressão, ok? Olha esse caso aqui agora que interessante, ó, 2x mais 10. Ih, mas peraí, professor, agora complicou, porque não tem nada em comum entre esses dois aqui. Tem sim. Se você não lembra da primeira aula desse canal, por isso que eu coloquei aquela aula como primeira do canal, porque você tem que aprender a enxergar um número de várias formas diferentes, tá ok? Então, ó, tem alguma coisa aqui que é parecida assim, tá?
Olha só, 10, eu não posso enxergar o 10 como 2 vezes 5? Então, ó, ó, 2x mais 2 vezes 5, não é? 2 vezes 5. E agora apareceu, tá? Qual que é o fator comum em evidência aqui? O 2. Então vai ficar 2 que multiplica o quê? O que sobrou aqui? O x e o 5. X mais 5. Tá ok? É a mesma história, ó. Fez o choveirinho, ó. 2x mais 2 vezes 5, 10. Tá ok? Vamos para mais 2 exemplos? Vem comigo. Então olha só, pessoal. Esses primeiros exercícios aqui, ó. 5x ao cubo mais 20x ao quadrado z. Então, ó, não deixa seus olhos se levarem pelo imediato. Ah, eu olhei aqui, não tem nada parecido. Talvez um x alguma coisa aqui. Calma. Eu tenho 5 aqui. Eu tenho 5 aqui? Tenho. 20 é 5 vezes 4, não é? Então, beleza. Guarda isso na cabeça. Eu tenho x ao quadrado aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado aqui? Tenho. Tenho sim. X ao cubo é x ao quadrado vezes x, não é? Olha só. Vamos destrinchar aqui essa expressão, ó. 5, ó, vou colocar x ao cubo, vou colocar x ao quadrado x. Tá ok? X ao quadrado x, multiplicação de mesma base. Conservo a base, somo os expoentes. 2 mais 1, 3, eu volto no x ao cubo. Tá ok? Mais 20. Eu quero esse 20 parecido com 5. 5 vezes 4. X ao quadrado. Porque a ideia é eu transformar aqui em termos semelhantes, tá? Então eu não vou fazer x vezes x aqui no caso, tá? Eu vou manter o x ao quadrado porque eu tenho x ao quadrado aqui, ok? Z. Tá? Vamos lá então, ó. O que eu tenho aqui em comum? Eu tenho 5 aqui? Tenho. Grava ele na cabeça. Eu tenho x ao quadrado aqui em comum? Tenho. Gravo ele na cabeça. Eu tenho x em comum? Não, eu não tenho x em comum. Tá? Eu só tenho x ao quadrado. Então, beleza. Então, o que eu vou pôr em evidência? 5x ao quadrado, porque ó, tem nos dois lados. Tá? Então, vai ser 5x ao quadrado que multiplica. O que sobrou daqui? O x. Ok? Mais, o que sobrou daqui? O 4 e o z. Então, 4z. E acabou, meu amigo. Ok? Aquela história, se você fizer distributiva, você volta aqui, ó. 5x ao quadrado vezes x, 5x ao cubo. 5x ao quadrado vezes 4z, 5 vezes 4x ao quadrado z, tá vendo? Você volta no 20x, porque aí 5 vezes 4 vai dar 20, né? Tá ok? Então, tranquilo, né? É só você conseguir enxergar uma expressão de outra forma diferente para você conseguir simplificar. Tá ok? Olha esse caso aqui que interessante, ó. X ao quadrado mais x, né? O que eu tenho em comum aqui? Agora você já sabe que eu tenho em comum aqui o x, né? Porque esse x ao quadrado aqui, eu posso enxergar ele como x vezes x mais x. Ok? Não é isso? Então, beleza. Então, eu tenho x aqui e eu tenho x nesse outro termo aqui. Ok? Então, vai ser x que multiplica. O que sobrou daqui? O x. Mais. O que sobrou daqui? Ué, não sobrou mais nada, né? Porque x aqui, x está nos dois aqui. Então, aqui sobrou x mais e aqui não sobrou mais nada. Sobrou sim. Sobrou 1. Tá ok? Por quê? Se você fizer distributivo, você vai ver que você vai voltar aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 1x. Tá ok? Só que tem uma outra questão. Esse x aqui, ele também não é 1x? Não é 1x aqui, ó. Ele não existe 1 aqui, ó. Ele é 1x, não é isso? Então, se você pegou o x em evidência, tá vendo como sobrou 1 aqui, ó? X mais 1. Tá ok? Então, quando você colocar um termo, eu vou até tirar esse 1 daqui, ó.
Quando você colocar um termo, um fator em evidência, que só tem ele já é evidência também de outros fatores, e aí quando não sobrar nada nesse caso aqui, ele já está em evidência, não sobrou nada, você vai colocar um, tá ok? Para você conseguir aplicar a distributiva e voltar aqui, tá ok? Então não esquece disso, tá bom? Então esse é o fator comum em evidência, tá? Que é assim 90% dos casos, tá bom? Mas a gente vai ver agora mais outros 3 casos, vamos para o segundo, tá ok? Vem comigo. Então pessoal, olha só, o segundo caso aqui de fatoração é a fatoração por agrupamento, tá ok? O que é a fatoração por agrupamento? Nada mais é do que a fatoração em evidência que a gente viu agora há pouco. A diferença é que o termo em evidência, ele não está em todos os fatores, tá? Ele não está em todos os termos ali, ele está em alguns. Então você vai ter que resolver, você vai resolver aqui por evidenciação, mas você vai fazer isso por partes, tá ok? Por camadas, tá? Vem aqui comigo, olha só. AB mais AC, repare que o A é um termo em evidência entre esses dois termos aqui. E o X é o termo em evidência entre esses dois. Mas veja que eu não tenho A repetindo em todos, nem B, nem X, eu não tenho isso. Eu tenho um termo em evidência aqui e um termo em evidência aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver por partes. Então, se aqui eu tenho A em evidência, eu vou colocar ele em evidência aqui, ó, A que multiplica. O que sobra aqui? B mais C. B mais C. Ok? Mais. O que está em evidência aqui? O X. Então, X que multiplica. O que sobrou? B mais C. B mais C. Tá ok? Agora, olha que interessante. O que eu tenho em comum aqui com esses dois termos? O B mais C. Tá vendo? Veja que eu tenho o B mais C. Então agora eu vou colocar o B mais C em evidência. Tá ok? Então, ó, ficou assim, ó. O B mais C está em evidência. Então eu vou colocar assim, ó. B mais C que multiplica. O que sobra daqui? O A. O que sobra daqui? O X. E acabou. Tá ok? Então, se você aplicar... mas como é que eu sei que B mais C vezes A mais X, eu vou voltar aqui? Lembra? Distributiva. Então, ó, se eu fizer o chuveirinho aqui, ó, fazer em cima, fazer embaixo, eu chego lá, ó. Tá ok? Então, tranquilo aqui, né? Então, ó, vamos ver agora um exemplo prático de como a gente pode aplicar isso aqui? Vem aqui comigo, ó. Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 18x ao quadrado y menos 63xy ao quadrado menos 8xc ao quadrado menos 28yc ao quadrado. Então, olhando de cara aqui, a gente já vê que tem coisas que tem aqui, não tem aqui, né? Então, os números também não batem assim de cara, eu já vou ter que enxergar esses números de outras formas diferentes. Mas... vai dar para resolver, mas a gente vai ter que fazer por agrupamento, não vai dar para ser direto o fator em evidência, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos destrinchar aqui, esticar essa expressão aqui o máximo possível que der, e depois a gente vê o que a gente consegue colocar em evidência, né? Mas de cara aqui já dá para ver, tá vendo? Que aqui eu vou conseguir agrupar esses dois termos aqui, e aqui eu vou conseguir agrupar esses dois, tá vendo? Então vamos destrinchar toda a expressão aqui primeiro, né? 18 eu sei que é 9 vezes 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 9 vezes 2. Aí x ao quadrado, eu vou esticar ele, né? Vou ver ele como x vezes x e o y. Então, que acabou. Menos. 63 eu sei que é 9 vezes 7, né? Então, 9 vezes 7, x e o y. Vou esticar ele também aqui, y vezes y. Ok? Aí, mais 8 eu vou ver como 4 vezes 2, né? 4 vezes 2, x, e c ao quadrado. C ao quadrado eu vou deixar c ao quadrado mesmo, porque tem aqui e aqui, né? Então eu já posso até deixar esse c ao quadrado mesmo. E menos, porque depois eu coloco ele em evidência já, né? E menos o 28, que eu sei que é 7 vezes 4, né? Então eu vou pôr aqui 7 vezes 4, que é para já ficar com esse 4 junto com esse aqui, né? Y e c ao quadrado. Ok?
Bom, vamos ver então. Então, você pode ver agora que agora ficou bem claro mesmo, né? Que eu vou ter que agrupar esses dois termos aqui e depois agrupar esses outros, né? Então, se a gente se concentrar só nesses dois primeiros, o que eu tenho em evidência agora aqui, né? Eu tenho 9 aqui, tá vendo? Então, eu vou colocar ele aqui 9. Aí 2, 7, não tem nada a ver, né? Depois eu tenho um x aqui, tá vendo? Um em cada lado. Então, 9x. E depois eu tenho um y aqui em cada lado, tá vendo? Então, 9xy, que multiplica. Então, eu tirei daqui o 9, o x e o y. O que sobrou? Sobrou o 2 e sobrou o x. Não é isso? Então, ficou 2x, ó. 2x menos. E aqui, ó, tirei o 9, tirei o x e tirei o y, sobrou o quê? Sobrou o 7 e sobrou mais um y, né? Então, 7y. Tá acompanhando até aí? Beleza. Aí, mais. O que eu tenho em evidência aqui, né? Eu tenho... O que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar o 4 aqui, tá vendo? 4. Aí 2, não tem o que fazer. Aí x também não tem o que fazer. Y não tem. Mas aí eu tenho c ao quadrado aqui e tenho c ao quadrado aqui. Então eu vou colocar o c ao quadrado em evidência. Não é isso? Que multiplica. Então aqui eu tirei o 4 e tirei o c ao quadrado. Sobrou o quê? Sobrou 2x, né? Então, ó, 2x menos. E eu tirei o 4 e o c ao quadrado aqui, sobrou o quê? Sobrou o 7 e sobrou o y. Igual aqui, ó. Sobrou, opa, desculpe. Sobrou o 2x aqui, sobrou o 7y aqui. Então, menos 7y. Tá ok? E aí, agora ficou fácil, né? Porque você já viu que tem 2x menos 7y aqui, 2x menos 7y aqui. O que você acha que eu vou colocar em evidência? 2x menos 7y. Então, ficou 2x menos 7y, que multiplica. Aí aqui não tem o que fazer, né? Então, é 9xy mais 4c ao quadrado. E acabou. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, se você aqui, para você resolver esse exercício, você tem que enxergar o número de várias formas diferentes e ver quais os termos que você consegue agrupar, tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo caso aqui de faturação? Vem comigo. Então, pessoal, olha só. O próximo caso de faturação é o trinômio do quadrado perfeito, tá? Esse aqui é aquele caso que a gente viu na aula passada em produtos notáveis, só que ele é de trás para frente. Em produtos notáveis, a gente viu que isso aqui é o quê? É o quadrado da soma, né? E o quadrado da soma é o quê? É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Então agora aqui é o contrário. Quando você se deparar com o trinômio quadrado perfeito, você vai fazer o primeiro aqui, mais o terceiro fator, né, ao quadrado. Tá ok? Então, como é que você vai conseguir fazer agora o processo inverso, né? Você saiu daqui e veio para cá, como é que você sai daqui e vem para cá agora, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Vem comigo aqui, vamos pegar um exemplo. Então, pessoal, olha só esse primeiro caso aqui, né? X ao quadrado menos 4x mais 4, né? Então, você olhando assim, você já vê que ele é um trinômio, né? E você já vê que ele parece ser um quadrado perfeito, né? Mas como é que você vai confirmar isso depois? Daqui a pouco a gente já vai ver isso, tá? Mas assim, parece ser um trinômio do quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, tá? Vou tirar a raiz quadrada do segundo termo, e aí ele já vai estar quase que pronto. Depois eu só vou dar uma conferida, tá bom? Então, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado, aqui vai ficar x, né? Então vai ficar assim, ó. X... Tem menos e mais aqui, né? Lá em produtos notáveis, quando tinha menos e mais aqui, seria o quadrado da diferença, né? Portanto, prevalecia o sinal negativo, né? Então, como a gente está fazendo um processo inverso, o que prevalece aqui é o sinal negativo, tá? Porque aqui poderia estar trocado, né? Mas não importa. O que vai prevalecer quando tem um negativo aqui entre os dois, vai prevalecer o sinal negativo. Então, menos. E aí a raiz de 4 é 2, né? Então, x menos 2
ao quadrado e acabou. Agora eu preciso confirmar se isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Como é que eu vou confirmar essa informação? Lá no trinômio, no produtos notáveis, não era primeiro quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo? Então eu vou aplicar isso aqui dentro, ó. 2 vezes x vezes 2, ok? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Ó, bateu. Tá ok? Então realmente isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá ok? Olha esse próximo caso aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Tá com jeitão de ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver? Bom, raiz de x ao quadrado, x, né? X. Aí mais e mais, então aqui não é menos aqui. Aqui vai ser o quadrado da soma, lembra lá em produtos notáveis, então aqui vai ser mais. A raiz de 9 é 3, né? Então 3, e aí eu pego, fecho tudo e elevo ao quadrado e acabou. Só que eu não sei se isso ainda é um trinômio do quadrado perfeito. Ele é um trinômio, mas eu não sei se é quadrado perfeito. Vamos confirmar? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Bateu. Tá ok? Então, é um trinômio do quadrado perfeito. Então, realmente, essa resposta aqui, ela é válida. Tá ok? Então é isso. Agora vem comigo que a gente vai ver o último caso de fatoração. Então, pessoal, olha esse caso aqui agora para a gente fechar a aula, né? Que é a diferença de quadrados, tá? É igual produtos notáveis, só que é o inverso, né? Em produtos notáveis, na aula passada, a gente viu o produto da soma pela diferença. A gente viu que o produto da soma pela diferença é a diferença de quadrados. Agora aqui é o contrário. Eu tenho uma diferença de quadrados e eu vou transformar essa diferença de quadrados num produto da soma pela diferença. Tá ok? Então vamos ver esse último exemplo? Vem aqui comigo. Então olha só esse caso aqui, né, pessoal? 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado, né? Então, quando eu tenho diferença de quadrados e eu quero transformar ele num produto da soma pela diferença, eu vou fazer parecido com o exemplo que a gente viu agora do trinômio quadrado perfeito. Eu vou tirar a raiz aqui dos dois termos e aí eu vou transformar num produto e numa diferença, num produto de uma soma por uma diferença. Então, ó, qual que é a raiz de 25? É 5. Deixa eu já abrir o parênteses aqui. A raiz de 25 é 5. A raiz de x ao quadrado é x, então x, tá? Eu já vou deixando com aquela cara lá, né? Porque vai ser alguma coisa mais alguma coisa vezes alguma coisa menos alguma outra coisa aqui, tá ok? Então, ó, raiz de 25 é 5, raiz de x ao quadrado x, mais raiz de 9 é 3 e raiz de y ao quadrado é y. E aí ficou 5x mais 3y vezes o quê? Isso aqui com sinal de menos. 5x menos 3y. Tá ok? Então, ó. Mas será que isso daí, isso aqui é isso aqui mesmo? Distributiva, tá? Se você fizer distributivo aqui, você chega lá. Tá bom? Ó, 5x vezes 5x, 25x ao quadrado. Beleza. Mas com menos dá menos. 3y vezes 3y, 3 vezes 3, 9. Y vezes y, y ao quadrado. Então dá certinho. Tá bom? E aí esse caso aqui é interessante, né? Porque você fala assim, diferença de quadrados. Mas aonde que está a diferença de quadrados aí? Eu tenho x à quarta e eu tenho 1. Tem tudo a ver, olha só. Qual que é a raiz quadrada de x à quarta? Né? É x ao quadrado. X ao quadrado. Por quê? X ao quadrado vezes x à quarta dividido por, ou melhor, x ao quadrado vezes x ao quadrado, multiplicação de mesma base, você conserva a base e somos expoentes, 2 mais 2 dá 4. Tá ok? Então, a raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta, tá ok? E aí, lembra, é aquela cara, né? É alguma coisa mais alguma coisa vezes
alguma coisa menos alguma outra coisa. Né? Eu vou transformar a diferença de quadrados num produto da soma pela diferença. Então, raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado. E qual que é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, tá ok? Então aqui é 1, ó. E aí, mesma coisa, agora eu só completo, x ao quadrado e 1, ó. X ao quadrado e 1. E aí deu certo? Deu, ó. Se você fizer aqui o chuveirinho, ó, em cima e embaixo, x quadrado com x quadrado, x à quarta. Né? Conservei a base e somei os expoentes, 2 mais 2, 4. Menos, né? X ao quadrado vezes 1 dá menos x ao quadrado, e x ao quadrado vezes 1 dá mais x ao quadrado. Aí você elimina. E 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, que está aqui, ó. Então tá certinho. Tá ok? Então é o seguinte, essa foi a aula de hoje, tá bom? A gente encerrou agora vendo aqui diferença de quadrados. Se você é um pouco curioso, você deve ter pensado assim, né? Assistindo a aula anterior e agora assistindo essa aula, você deve estar pensando assim, a gente viu na aula passada que o produto do quadrado pela diferença dá diferença de quadrado, né? Ou seja, aqui no caso seria a menos b ao quadrado, né? Aqui, né? A ao quadrado menos b ao quadrado. E hoje nós vimos o contrário, que a diferença de quadrados dá o produto da soma pela diferença. Mas se você é curioso, está acompanhando a aula passada e assistindo essa aula agora, se você é curioso, talvez alguns de vocês estão pensando assim, mas por que a gente viu só o caso de diferença de quadrados? Né? Professor, mas e se fosse a ao quadrado mais b ao quadrado? Se fosse a soma de quadrados, né? Por que não tem soma de quadrados? Né? Bom, a resposta é o seguinte. A soma de quadrados, a fatoração de uma diferença de quadrados é essa aqui. É o quadrado da soma pela diferença. Mas a soma de quadrados, ela tem uma resposta, ela tem uma fatoração, vamos dizer assim, resposta ela tem, claro, né? A gente encontra esse formato aqui em várias situações, né? Mas para você fatorar uma soma de quadrados, você não vai conseguir fatorar dentro do conjunto dos números reais, tá ok? Então ela até existe, mas ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Você só vai conseguir efetuar uma fatoração de uma soma de quadrados utilizando os números complexos, tá? Que aí não é interessante para a gente, porque só algumas áreas da ciência que utiliza os números complexos, tá bom? Então, caso você tenha essa dúvida aí, não é que não existe, tá? Não existe quadrado de somas, né? Não é soma de quadrados. Ela existe, ela não está contida, né? Ela não pertence ao conjunto dos números reais, tá ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa matéria, tá? A gente encerrou aqui essas duas aulas falando sobre produtos notáveis e fatoração. É claro que, assim como existem N casos de produtos notáveis, também existem diversos casos de fatoração, tá? Mas aqui eu não quis abranger todos, eu quis abranger os principais para que você consiga gravar na sua mente, tá? Resolver aí. Mas existem outros casos também, tá bom? Mas você pegando os casos que eu citei na aula passada de produtos notáveis e esses casos que eu citei aqui em faturação, você já consegue resolver aí 99% dos casos de produtos notáveis e faturação que a gente encontra no dia a dia, em concursos, nas aulas mesmo, tá ok? Então, muito obrigado pelas aulas, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado. Não se esquece aí de deixar teu like, né? Se você ainda não deixou no começo do vídeo. Agora, se gostou, já pode deixar. Então também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar desse canal aqui. E ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, obrigado pela sua atenção. Eu te vejo aqui nas próximas aulas. Um forte abraço. Tchau, tchau.